Minha futura madrasta me disse para parar de comer se eu quisesse que os garotos gostassem de mim, e depois me elogiou por me matar de fome. Quando finalmente contei a verdade ao meu pai, ela gritou: "Você o envenenou contra mim, sua cobra." Isso foi há uma semana. Esta noite, a polícia teve que arrastá-la da nossa porta da frente. Eu tenho o oposto de problemas com o pai. Meu pai é um homem tão incrível que me enganou, fazendo-me pensar que todo homem era ótimo. Quando eu era criança e ele só tinha trocado o suficiente no bolso para um de nós tomar sorvete, ele sempre deixava para mim, e sempre que ele me via chorando por causa de um boletim ruim ou drama bobo de grupo de amigos, ele literalmente tirava o dia de folga do trabalho para me levar à minha lanchonete favorita e pedir praticamente todas as sobremesas do cardápio. E é por essa razão que ele só começou a sair com alguém novo quando eu tinha 16 anos, porque ele nunca quis que eu ficasse confusa sobre quem era minha mãe. Desnecessário dizer, eu estava super feliz por ele. Logo no primeiro mês de namoro, ela comprou flores para ele, e ele voltava para casa todos os dias do trabalho com um sorriso extra grande no rosto. Ele estava praticamente radiante, e não foi até eu finalmente terminar o ensino médio que tive permissão para conhecê-la. Ela falava baixo, e tive a impressão de que era o tipo de mulher de quem qualquer homem, exceto meu pai, se aproveitaria. Muito gentil. Estávamos sentados à mesa da cozinha com 2 belos pratos de pizza caseira quando percebi o quão errada eu estava. No meio da refeição, meu pai foi ao banheiro e de repente, Catherine colocou 3 das minhas fatias de volta na mesa. Seu metabolismo não vai durar para sempre. Você vai me agradecer quando for mais velha. Fiquei tão atordoada que nem tive chance de responder, e quando meu pai voltou, nenhuma de nós mencionou o que tinha acabado de acontecer. Eu ia contar a ele quando ela fosse embora, mas assim que a porta se fechou, ele começou a tecer elogios a ela. Ela não é simplesmente a melhor. Estou pensando em pedi-la em casamento em breve. O que você acha, querida? A alegria dele praticamente iluminava o cômodo inteiro. Eu não poderia ser aquela a apagar essa alegria. Sim, ela é ótima. Alguns dias depois, acordei com ele me surpreendendo. Era um folheto de férias em Miami. Querida, há um grande desconto para este resort em Miami. Estava pensando em irmos nós 3. Eu disse: você, eu e Catherine. Um pavor gelado instantaneamente encheu meu estômago. Não, pode me excluir dessa praia maluca. Eu queria gritar, mas em vez disso coloquei um sorriso enorme e disse: claro que topo. Ele então se sentou na beirada da minha cama e reservou tudo ali mesmo no celular dele. Decidi aproveitar ao máximo a viagem e embalei todas as minhas roupas de verão, blusinhas, calças de linho, shorts, você sabe como é. Quando chegamos lá, a luz do sol instantaneamente entrou nos meus ossos e juro que senti como se tivesse tomado um estimulante ou algo do tipo. Eu e Catherine estávamos deitadas nas espreguiçadeiras quando senti um beliscão no meu braço. Querida, você parece uma baleia beluga, Catherine disse com nojo. Ela pegou minha bandeja de comida e jogou fora. Se você quer que os garotos gostem de você, não pode ser simplesmente uma gulosa. Meu rosto esquentou, mas desta vez não era do sol, era vergonha. Eu era realmente tão gorda. Imediatamente senti uma vontade avassaladora de esconder meu corpo do mundo para que não tivessem que ver o quão feia eu era, e acho que ela percebeu, porque me entregou uma toalha e me disse para me cobrir. Acho que garotas de 18 anos realmente são influenciáveis, porque passei o resto do fim de semana ou jejuando ou fingindo comer na frente do meu pai para que ele não se preocupasse. Catherine me elogiava por isso e me dizia que logo eu poderia parecer com ela. Mesmo depois que a viagem acabou, continuei comendo pouco e 3 semanas depois, olhei no espelho e vi que meu rosto tinha perdido a cor. O cabelo estava caindo e eu mal conseguia ficar de pé sem sentir que ia desmaiar. E enquanto fazia minha checagem corporal diária, meu pai entrou. Querida, que porcaria você fez? Ele gritou com lágrimas nos olhos. Você não tem comido? Você parece tão pálida, meu bem. Naquele ponto, eu estava com tanta fome que mal conseguia pensar em outra coisa senão comida, muito menos guardar um segredo. Então eu disse a primeira coisa que me veio à cabeça. Catherine me disse que eu deveria perder peso. Eu disse isso casualmente, sem saber o que viria a seguir. O quê? A voz do meu pai mudou. Tinha se transformado em algo mais assustador, uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Ele não disse mais nada, apenas me carregou para a cozinha e cozinhou minha refeição favorita, frango alfredo caseiro. Enquanto eu comia, percebi o quão idiota eu tinha sido e jurei a mim mesma nunca mais punir meu corpo. De repente, a voz do meu pai irrompeu pelas paredes. Esta foi a primeira vez que o ouvi levantar a voz para alguém, e quando ele voltou, seu rosto estava vermelho vivo de raiva, e descobri que Catherine era a fonte de sua fúria. Nós terminamos, ele disse. Espere, pai, acho que ela não quis me machucar. Ele interrompeu minha explicação culpada e disse: não é sua culpa. Ela é uma adulta e deveria ter sabido. Ele então se sentou ao meu lado e passamos o resto do dia assistindo Vampire Diaries, minha série de conforto, juntos. Então eu estava bem ao lado dele quando ele... Olhei para a mensagem, meu coração batendo contra minhas costelas com tanta força que pensei que poderia rompê-las. Rapidamente respondi perguntando a uma amiga em comum que os apresentou, o que ela quis dizer com já fez isso antes. Uma mensagem enigmática que ela me enviou mais cedo naquele dia. Sua resposta veio quase imediatamente, meu telefone vibrando na minha palma suada. Catherine fingiu uma gravidez há 2 anos com seu ex, Declan. Ela até comprou fotos falsas de ultrassom online. Quando ele finalmente exigiu que ela fosse a um médico com ele, ela forjou um aborto espontâneo. A essa altura, ela já tinha se mudado para a casa dele e o isolado de todos.
Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava de volta. Como sei que você está dizendo a verdade? Ela enviou capturas de tela de conversas antigas entre ela e Catherine discutindo o plano para prender Declan em detalhes repugnantes. Havia até fotos de Catherine com uma barriga de bebê claramente falsa, do tipo que se pode comprar online, a borda de silicone visível se você olhasse de perto. Ela é perigosa, Tara escreveu, as palavras me causando um arrepio na espinha. Ela isola as pessoas e as usa. Quando a confrontei sobre o que ela fez com Declan, ela espalhou boatos que destruíram minha reputação. Tive que me mudar para outra cidade. Agradeci a ela e prometi ter cuidado. Alívio e pavor lutando dentro de mim. Esta era a prova de que eu precisava, mas eu tinha que abordar o papai com cuidado. Ele já estava tão enfeitiçado por Catherine que poderia não acreditar em mim. Poderia pensar que eu estava apenas tentando sabotar sua chance de felicidade. Naquela noite, papai soltou outra bomba, sua voz cuidadosamente neutra enquanto mexia uma panela de macarrão que nenhum de nós realmente queria. Estive pensando, ele disse, sem realmente me encarar, concentrando-se na água que girava. Catherine e eu vamos arranjar um lugar juntos para o bebê. Meu estômago despencou e uma sensação física, como estar em um elevador que de repente despenca. O quê? Quando? Ele finalmente olhou para mim e disse, encontramos um apartamento mais perto do médico dela. Vou me mudar no próximo fim de semana. Culpa estampada em suas feições. Você pode ficar aqui, claro. Eu ainda vou pagar as contas e tudo mais. Eu disse, pai, você não pode fazer isso. Você mal a conhece, implorei, minha voz subindo com desespero. Seu rosto endureceu, a suavidade a que eu estava acostumada substituída por algo teimoso e desconhecido. Eu a conheço bem o suficiente. Ela está carregando meu filho. Eu disse, mas e se ela não estiver? Tirei meu telefone, meus dedos atrapalhados com a tela. Preciso te mostrar uma coisa. Justo então, a campainha tocou, o som cortando nossa conversa. Papai foi atender, seus ombros tensos de uma forma que me dizia que a discussão não havia terminado. Lá estava Catherine, segurando uma travessa de caçarola e usando um vestido solto que destacava uma pequena saliência em sua barriga, habilmente posicionada para parecer uma gravidez em crescimento. Surpresa, ela cantarolou sua voz melosa novamente. Fiz seu favorito, Leori. Torta de frango. O rosto do papai se iluminou enquanto ele a conduzia para dentro, a tensão em seu corpo derretendo ao vê-la. Senti nojo ao vê-lo bajulá-la, pegando a travessa e puxando a cadeira dela em nossa mesa. Nossa mesa de família, onde mamãe costumava sentar. Pensei que poderíamos ter um bom jantar em família, Catherine disse, seus olhos se voltando para mim com um desdém mal disfarçado. Uma cobra avaliando sua presa. Durante todo o jantar, Catherine dominou a conversa, falando sobre cores de berçário e nomes de bebês, suas mãos constantemente embalando sua suposta barriga. Papai absorvia cada palavra dela enquanto eu empurrava a comida no meu prato, a torta de frango com gosto de cinzas na minha boca. Quando tentei mencionar qualquer outra coisa, planos para a faculdade, um filme que eu queria ver, Catherine habilmente redirecionava a conversa de volta para o bebê, sua voz subindo ligeiramente para abafar a minha. Depois do jantar, fui pegar meu telefone para mostrar ao papai as mensagens de Tara, meu coração acelerado com o pensamento de que esta poderia ser minha chance de quebrar o feitiço dela, mas não estava onde eu o deixei, na mesa de centro. Procurei em todos os lugares, o pânico aumentando a cada local vazio, antes de finalmente encontrá-lo na bancada da cozinha, completamente restaurado para as configurações de fábrica, a evidência desaparecida. Encontrei seu telefone no banheiro, Catherine disse inocentemente quando a confrontei, seus olhos arregalados com preocupação ensaiada. Ele caiu na pia e molhou, então tentei secá-lo. Acho que deve ter se restaurado sozinho. Papai franziu a testa para mim, sua sobrancelha franzida com decepção. Catherine estava apenas tentando ajudar. Você deveria ser mais cuidadosa com suas coisas. Olhei para ele incrédula. Um estranho usando o rosto do meu pai. O homem que uma vez tirou um dia de folga do trabalho porque eu estava triste por causa de uma nota ruim agora estava me repreendendo por algo que eu não fiz. Escolhendo acreditar nesta mulher que ele mal conhecia em vez de sua própria filha. Naquela noite, mandei mensagem para Tara novamente do meu laptop, explicando o que havia acontecido. As palavras jorrando entre lágrimas silenciosas. Ela não se surpreendeu. Típico da Catherine, ela respondeu imediatamente. Ela fez a mesma coisa com a irmã do Declan quando ela tentou avisá-lo. As semanas seguintes foram um pesadelo vindo das profundezas do inferno. Papai passava a maior parte do tempo com Catherine, voltando para casa apenas para pegar roupas ou verificar como eu estava. Sua presença em nossa casa tornou-se tão rara quanto seus sorrisos genuínos. Quando ele estava em casa, estava distraído e irritadiço, verificando o telefone constantemente em busca de mensagens dela. Catherine o convencera de que eu estava agindo assim porque estava com ciúmes do bebê, transformando minhas preocupações legítimas em birras infantis aos olhos dele. A traição final veio quando ouvi papai ao telefone com tia Lisa, sua voz baixa enquanto ele andava de um lado para o outro no quintal. Sei que é pedir muito, mas ela poderia ficar com você até as coisas se acalmarem com o bebê? Uma pausa enquanto tia Lisa presumivelmente respondia. É apenas temporário, até Catherine e eu entrarmos em uma rotina com o recém-nascido. Ele realmente ia em frente com isso, me despachando para que Catherine pudesse tê-lo só para ela, me apagando do quadro como se eu fosse um inconveniente em vez de sua filha. Decidi que precisava de mais provas, algo tão convincente que nem mesmo papai, em seu estado de paixão cega, pudesse ignorar.
Se papai não acreditasse em mim, talvez acreditasse em seu melhor amigo Brian, que o conhecia desde a faculdade e tinha sido como um tio para mim a vida inteira. Entrei em contato com Brian e expliquei tudo, incluindo as mensagens de Tara e o que havia acontecido com meu telefone. Ele ficou cético, mas concordou em investigar o passado de Catherine, seus instintos protetores entrando em ação apesar de suas dúvidas. 2 semanas depois, Brian ligou com notícias, sua voz sombria do outro lado da linha. Você estava certa, ele disse sem preâmbulos. Tem um amigo que trabalha nos registros do Hospital Memorial. Catherine nunca foi registrada como paciente grávida lá, apesar de dizer ao seu pai que tem consultas regulares. Então ele continuou. Isso não é tudo. Enquanto eu afundava na cama, o alívio me invadindo. A prima da minha esposa trabalha na loja de bebês no shopping. Ela se lembra de Catherine entrando lá meses atrás, antes mesmo de conhecer seu pai, falando sobre estar grávida. Ela estava comprando aquelas barrigas falsas de silicone que as atrizes usam em filmes. O alívio me inundou como uma substância, me deixando tonta. Finalmente alguém acreditou em mim. Brian concordou em falar com papai, mas me avisou que poderia não dar certo. Seu pai sempre foi teimoso quando decide algo, e ele realmente quer que este bebê seja real. No dia seguinte, cheguei em casa do meu trabalho de meio período e encontrei papai sentado à mesa da cozinha, parecendo totalmente chocado. Seu rosto pálido como cinza e seus olhos vazios. Brian estava sentado à sua frente, uma pasta de impressões entre eles, evidências dispostas como o caso de um promotor. Conte a ela o que você me contou, Brian insistiu gentilmente. Papai olhou para mim, seus olhos vermelhos e fundos. Catherine tem mentido, ele disse com a voz rouca, as palavras parecendo machucá-lo fisicamente. O bebê não pode ser meu. As datas não batem. Eu queria gritar, eu te avisei. A satisfação queimando na minha garganta, mas a expressão desolada no rosto dele me impediu. Em vez disso, sentei-me ao lado dele e peguei sua mão, sentindo como seus dedos estavam frios apesar da cozinha aquecida. Sinto muito, pai. Ele apertou minha mão, seu aperto desesperado. Eu é que deveria estar pedindo desculpas. Eu não te ouvi e deixei que ela ficasse entre nós. Brian pigarreou, seu rosto normalmente jovial sério. Tem mais. Catherine tem um histórico desse comportamento. Ela fez isso com pelo menos outros 2 homens que consegui encontrar. Um deles até a levou ao tribunal por causa disso. O telefone do papai vibrou com uma mensagem, o som o fazendo estremecer. Onde você está? Deveríamos ver berços hoje. Encontrei o perfeito para o pequeno James. Papai desligou o telefone com um clique decisivo e o afastou como se estivesse contaminado e disse: preciso terminar isso pessoalmente. Eu disse com firmeza, não, surpreendendo-me com a autoridade na minha voz. É isso que ela quer, te manipular cara a cara. Você precisa de um advogado e resolver isso direito. Brian assentiu, sua expressão sombria. Minha irmã é advogada de família. Ela pode te ajudar a redigir uma declaração exigindo um teste de paternidade e cortando o contato até que seja feito. Papai concordou, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. A maneira como seu olhar continuava se desviando para o telefone silencioso. Apesar de tudo, parte dele ainda acreditava, ou queria acreditar, que Catherine estava carregando seu filho, que a família com a qual ele sonhava não era apenas mais uma de suas mentiras elaboradas. Na manhã seguinte, acordei com um som de vozes no andar de baixo, a cadência da discussão subindo pelo assoalho. Papai deveria estar no trabalho, então me esgueirei até o vão da escada para ouvir, meu coração disparado. Meu sangue gelou quando ouvi a voz de Catherine, aguda e queixosa. Você está sendo ridículo, Laurie. Claro que é seu bebê. De quem mais seria? A voz dela tinha aquele tremor ensaiado que eu aprendi a reconhecer como falso. As datas não batem, Catherine. Você estava postando sobre estar grávida antes mesmo de nos conhecermos. Eu vi as capturas de tela. A voz do papai estava firme, mas tensa, como se ele estivesse se controlando por pura força de vontade. Do que você está falando? Quem anda enchendo sua cabeça com essas mentiras? É sua filha, não é? Ela sempre teve ciúmes de nós. Ela não suporta te ver feliz com outra pessoa. Prendi a respiração, minhas unhas cravando nas palmas das mãos, rezando para que o papai não caísse nessa de novo. Eu quero um teste de paternidade, ele disse com firmeza, as palavras claras e intransigentes. A voz de Catherine ficou fria, a fachada doce caindo como uma máscara. Então você não confia em mim depois de tudo que passamos? Ele disse, sem olhar para ela. Não é sobre confiança. É sobre fatos. Ela cuspiu, fatos, veneno substituindo mel. Aqui está um fato. Se você insistir nisso, vou garantir que você nunca veja este bebê. Vou contar a todos que você nos abandonou. Seu chefe, seus amigos, todos saberão que tipo de homem você realmente é. Eu já tinha ouvido o suficiente e a raiva me impulsionou escada abaixo. Entrei marchando na sala de estar, celular na mão, aplicativo de gravação ligado, capturando cada palavra. Saia da nossa casa, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia, a adrenalina fazendo meus membros formigarem. Os olhos de Catherine se estreitaram, seu olhar percorrendo-me com desprezo. Isso é entre seu pai e eu. Assunto de adulto que não te diz respeito. Ela enfatizou o adulto, como se eu fosse uma criança, não uma mulher de 18 anos. Passou a ser da minha conta quando você me disse que eu parecia uma baleia beluga e me fez parar de comer, retruquei, as palavras explodindo de mim. Papai se colocou entre nós, seu corpo um escudo. Catherine, acho que você deveria ir embora. Ela rosnou. Ótimo, pegando sua bolsa de grife do sofá.
Mas isso não acabou. Vocês dois vão se arrepender. A ameaça pairou no ar enquanto ela saía furiosa pela porta, batendo-a com força suficiente para fazer tremer as fotos de família na parede. Depois que ela saiu, papai desabou no sofá, a cabeça entre as mãos, seu corpo de repente parecendo mais velho. Eu fui um tolo, ele sussurrou, as palavras abafadas por suas palmas. Não é sua culpa, eu disse, sentando ao lado dele, a almofada do sofá afundando sob nosso peso combinado. Ela é manipuladora e sabia exatamente o que dizer para te atingir. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de um remorso que partiu meu coração. Mas eu deveria ter confiado em você. Sou seu pai e deveria te proteger, não. Ele parou, incapaz de terminar o pensamento. O peso de seu fracasso percebido pesado demais para ser verbalizado. Nós vamos superar isso, prometi, querendo dizer cada palavra, juntos. Por alguns dias, as coisas ficaram quietas. Quietas demais, como a calmaria antes de um furacão. Papai solicitou formalmente um teste de paternidade através de seu advogado, e Catherine respondeu com uma enxurrada de mensagens de texto, alternando entre súplicas chorosas e ameaças cruéis. Papai não respondeu a nenhuma delas, seguindo o conselho de seu advogado para manter silêncio total. Então, o ataque nas redes sociais começou, uma agressão digital que nos pegou de surpresa. Catherine postou vídeos chorosos alegando que papai a havia abandonado junto com o filho não nascido deles. Sua maquiagem habilmente borrada para sugerir horas de choro. Ela criou uma vaquinha para mães solteiras traídas por seus parceiros com sua história em destaque, pintando-se como vítima de um homem sem coração. Pessoas que conhecíamos começaram a comentar, algumas tomando partido dela sem questionar, outras confusas e perguntando ao papai o que estava acontecendo. Papai se recusou a interagir, seguindo o conselho de seu advogado para permanecer em silêncio até que o processo legal fosse concluído. Mas eu podia ver o quanto aquilo o estava machucando. A maneira como ele se encolhia quando o telefone vibrava com outra notificação. A pior parte foi quando Catherine começou a aparecer no campus da minha faculdade. Uma campanha de perseguição que me deixou constantemente olhando por cima do ombro. Eu havia me observando do carro dela no estacionamento, ou ela esbarrava acidentalmente em mim na lanchonete. Seu corpo agora ostentando uma barriga mais pronunciada que eu sabia ser falsa. Seu pai vai voltar atrás, ela dizia com um sorriso frio que nunca alcançava seus olhos. Homens sempre voltam quando um bebê está envolvido, e quando ele voltar, você estará fora de cena para sempre. Comecei a documentar cada encontro, cada ameaça, meu telefone se tornando minha arma, sempre pronto para gravar. Eu não ia deixar que ela se safasse e não ia deixar que ela destruísse meu pai ou me expulsasse da minha própria família. Uma noite papai e eu estávamos jantando, uma refeição tranquila de comida chinesa para a viagem que nenhum de nós estava realmente saboreando. Quando a campainha tocou, o som nos fez congelar no meio da garfada. Era Catherine, parecendo perturbada, rímel escorrendo pelo rosto em rios artísticos, o cabelo deliberadamente desgrenhado. Por favor, Laurie, preciso falar com você, ela soluçou, a voz embargando perfeitamente. Estou tendo complicações com o bebê. O médico disse que preciso reduzir o estresse. Papai hesitou, sua natureza gentil lutando contra sua cautela recém-descoberta, a mão agarrando o batente da porta. Catherine, qualquer comunicação precisa passar pelo meu advogado e você sabe disso. Ela gritou, dane-se seu advogado, a voz subindo dramaticamente. Isso é sobre nosso filho. Dei um passo à frente, incapaz de ficar em silêncio diante de uma manipulação tão óbvia. Se você está tendo complicações, deveria estar no hospital, não aqui nos assediando. Os olhos de Catherine brilharam com ódio, a máscara escorregando por um momento para revelar o veneno por baixo. Você o envenenou contra mim, sua pequena. Você não suportava vê-lo feliz com outra pessoa. Papai disse com firmeza, já chega. Sua voz não deixando espaço para discussão. Você precisa ir embora. Ela sibilou. Ótimo. O rosto se contorcendo de raiva. Mas lembre-se deste momento quando estiver explicando ao seu filho por que você não estava lá. A culpa que ela tentava impor pairava no ar como gás venenoso. Depois que ela saiu, papai ligou para o advogado para relatar o incidente, a voz firme apesar do leve tremor nas mãos. No dia seguinte, recebi uma solicitação de mensagem no Instagram de uma conta que não reconheci, a notificação fazendo meu estômago se contrair. Era uma foto minha andando para a aula, claramente tirada sem meu conhecimento de trás de uma árvore com a legenda: acidentes acontecem com garotas que não cuidam da própria vida. A ameaça era inconfundível, enviando gelo pelas minhas veias. Mostrei ao papai, que imediatamente chamou a polícia, o rosto pálido de fúria. Eles registraram um boletim de ocorrência, mas disseram que não havia muito o que pudessem fazer sem evidências mais diretas de uma ameaça. Sugeriram que eu ficasse mais atenta ao meu redor e considerasse mudar minhas rotinas. Conselhos que não fizeram nada para me sentir mais segura. Naquela noite, papai e eu tivemos uma conversa séria, sentados à mesa da cozinha onde este pesadelo começou com a pizza caseira de Catherine. Talvez você devesse ficar com tia Lisa por um tempo, ele sugeriu, os olhos preocupados. Só até isso passar. Eu disse com firmeza, não, minhas mãos espalmadas na mesa. É isso que Catherine quer, nos separar. Precisamos ficar juntos. Papai assentiu lentamente, um pequeno sorriso rompendo sua preocupação. Você está certa, mas precisamos ter cuidado. Catherine é imprevisível. Alguns dias depois, Brian ligou com notícias que fizeram meu coração disparar. Ele encontrou uma postagem de Catherine em um grupo privado do Facebook para gestantes, datada de apenas uma semana atrás, onde ela mencionava estar com 20 semanas. Se isso fosse verdade, o bebê não poderia ser do papai. Eles só estiveram juntos por cerca de 14 semanas antes de terminarem. O advogado do papai nos aconselhou a proceder com cautela.
Precisávamos de mais do que apenas capturas de tela que Catherine poderia alegar serem falsas ou tiradas de contexto. Precisávamos que ela admitisse a verdade, de preferência gravada, onde não pudesse ser contestado. A oportunidade surgiu mais cedo do que o esperado. Catherine vinha postando atualizações cada vez mais desesperadas sobre lutar por sua família e como algumas pessoas fariam qualquer coisa para se colocar entre uma mãe e um pai. Ela anunciou que faria uma pequena reunião pré-bebê em seu apartamento e convidou vários amigos e colegas do papai, uma tentativa transparente de forçá-lo a agir. É uma armadilha, avisei ao papai enquanto líamos o convite digital que ela enviou para o e-mail dele. Ela está tentando te envergonhar publicamente se você não aparecer. Papai respondeu pensativo. É uma oportunidade, uma centelha do pensador estratégico que eu conhecia retornando aos seus olhos. Nós traçamos um plano tomando café e comendo restos de pizza. Papai iria à reunião com Brian, agindo de forma conciliadora, mas não comprometedora. Eu chegaria separadamente mantendo-me discreta. Nosso objetivo era fazer Catherine falar sobre a cronologia da gravidez na frente de testemunhas, para pegá-la em uma mentira tão óbvia que nem mesmo seus apoiadores mais fervorosos pudessem ignorar. O dia da reunião chegou, ensolarado e enganosamente alegre. Papai e Brian entraram primeiro, enquanto eu esperava no carro da esposa de Brian, do outro lado da rua, com o estômago revirado. Após 20 minutos, recebi o sinal por mensagem de texto e entrei no prédio. Meu coração batia forte a cada degrau da escada. A cara de Catherine quando me viu não teve preço. Um lampejo de puro ódio rapidamente mascarado por um sorriso surpreso que não alcançou seus olhos. Eu não esperava que você viesse, ela disse, a voz tensa apesar das palavras de boas-vindas. Eu não perderia isso, eu disse docemente, igualando seu tom falso. Afinal, estamos celebrando meu futuro meio-irmão ou meia-irmã. O apartamento estava decorado com balões rosa e azuis, e um bolo declarando o bebê Patterson chegando em breve estava sobre a mesa, a cobertura habilmente confeitada. Cerca de uma dúzia de pessoas circulavam, incluindo vários colegas de trabalho do papai e algumas mulheres que não reconheci, todos bebendo cidra espumante em taças de champanhe de plástico. Catherine bancava a anfitriã perfeita, uma mão constantemente pousada em sua barriga levemente saliente, a outra tocando os braços dos convidados enquanto ria de suas piadas. Ela havia encurralado o papai perto da mesa de bebidas, falando intensamente enquanto ele assentia desconfortavelmente, preso entre ela e a parede. Circulei pela sala gravando trechos de conversa no meu celular, o aparelho escondido na minha mão. Vários convidados mencionaram o quanto estavam animados por Catherine finalmente ter seu bebê depois de tentar por tanto tempo. Uma mulher que se apresentou como Maia, prima de Catherine, estava particularmente falante depois de algumas taças de vinho que definitivamente não eram cidra, suas bochechas coradas e suas palavras levemente arrastadas. Catherine queria isso há anos, ela confidenciou, inclinando-se perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Desde que as coisas desandaram com o Declan, ela ficou arrasada depois daquele aborto espontâneo. Perguntei inocentemente, Declan, fingindo ignorância. Foi antes do meu pai? Maia assentiu vigorosamente, seus brincos balançando loucamente. Sim, eles estavam noivos até uns 6 meses atrás. Uma pena como terminou. 6 meses atrás, bem antes de Catherine conhecer meu pai na livraria onde Taros apresentou. Eu casualmente direcionei a conversa para a gravidez, meu coração disparado de antecipação. Então, para quando é o bebê exatamente? Catherine tem sido tão reservada sobre os detalhes. Maia disse com confiança, começo de dezembro, contando nos dedos. Catherine está na contagem regressiva desde que descobriu em março. Março? Quando Catherine e papai nem tinham se conhecido ainda, nem sequer estiveram no mesmo cômodo juntos. Agradeci a Maia e me afastei, o coração batendo forte com a sensação de eu sabia. Era isso, a confirmação que precisávamos, de um membro da própria família de Catherine. Mandei uma mensagem para o papai, previsão para dezembro, descobriu em março. Faça ela confirmar. Do outro lado da sala, vi papai checar o celular, depois assentir levemente, seus olhos encontrando os meus brevemente antes de retornar para Catherine, que agora mostrava fotos de ultrassom para um casal mais velho. Enquanto a reunião ia terminando, Catherine bateu num copo para chamar a atenção, o som cortando o falatório. Obrigada a todos por virem celebrar nosso pequeno milagre, ela disse efusivamente, puxando o papai para perto dela, seus braços enlaçando a cintura dele possessivamente. Como muitos de vocês sabem, esta gravidez tem sido uma bênção depois de tanta dor. Papai sorriu rigidamente, seu desconforto visível apenas para aqueles que o conheciam bem. Catherine, me lembre de novo, quando exatamente descobrimos sobre o bebê? Ele perguntou, a voz casual, mas claro o suficiente para ser ouvida na sala agora silenciosa. Um lampejo de incerteza cruzou seu rosto e ali e sumiu em um instante. Você sabe, querido, em maio. Maio, papai repetiu, assentindo pensativamente. E o bebê é para dezembro. Ela disse, certo, seu sorriso vacilando levemente enquanto sentia a armadilha se fechando. Interessante, papai disse em tom de conversa. Porque isso significaria que você está com cerca de 20 semanas agora, certo? Catherine assentiu, claramente insegura de onde isso ia dar, mas incapaz de negar a matemática básica na frente de uma sala cheia de gente. A questão é, papai continuou, a voz ainda agradável, mas firme, nós só namoramos por 14 semanas antes de terminar, então estou curioso para saber como este bebê poderia ser meu. A sala ficou em silêncio, o único som era o zumbido da geladeira na cozinha. O rosto de Catherine ficou vermelho, começando no pescoço e subindo. Você está confundindo as datas, ela disse rapidamente, a voz mais aguda que o normal.
Começamos a nos ver antes do que você lembra. Papai disse, não começamos, certeza em cada sílaba. E segundo sua prima Maia, você descobriu que estava grávida em março, antes mesmo de nos conhecermos. Todos os olhares se voltaram para Maia, que parecia mortificada, a taça de vinho congelada a meio caminho dos lábios. Eu devo ter confundido os meses, ela gaguejou, evitando o olhar furioso de Catherine. A máscara agradável de Catherine rachou, quebrando como gelo fino sob muito peso. Isso é ridículo. Você está me chamando de mentirosa na frente dos nossos amigos? Papai disse calmamente, estou apenas tentando entender a cronologia, a voz firme apesar da tensão crepitando no ar. Porque não bate. Os olhos de Catherine percorreram a sala, absorvendo os rostos confusos e desconfiados de seus convidados. Então ela olhou para mim, parada quieta no canto, celular na mão. Você, ela sibilou, o reconhecimento surgindo. Isso é tudo obra sua. Ela avançou em minha direção, mas papai se colocou entre nós, seu corpo um escudo. Catherine, pare. Isso não é sobre minha filha. Isso é sobre a verdade. Ela riu amargamente. A verdade? O som áspero e artificial. Você quer a verdade? Ótimo. O bebê não é seu. Nunca foi. Feliz agora? A confissão pairou no ar, chocante em sua repentinidade. Vários convidados ofegaram e alguém murmurou, eu sabia. Catherine continuou. Na verdade, a voz subindo histericamente, o rímel começando a escorrer enquanto lágrimas genuínas se formavam. Não há bebê. Nunca houve. Mas eu mereço ter você depois do que sua filhinha preciosa fez, te virando contra mim, arruinando tudo. Papai olhou para ela com uma mistura de pena e nojo, seu rosto mostrando a morte final de quaisquer sentimentos que ele pudesse ter tido por ela. Acho que você deveria ir embora, ele disse baixinho, a voz quase inaudível. Este é o meu apartamento. Ela gritou, cuspe voando de seus lábios. Então nós iremos embora, papai disse, pegando meu braço gentilmente. E sugiro que todos os outros façam o mesmo. Enquanto nos dirigíamos para a porta, a voz de Catherine subiu para um grito atrás de nós. Você vai se arrepender disso, Léo. Vocês dois vão. Vou garantir que todos saibam que tipo de pai abandona sua namorada grávida porque sua filha gorda estava com ciúmes. Papai parou e se virou, o rosto calmo, mas resoluto. Catherine, tenho tudo que você acabou de dizer gravado. Se você entrar em contato com qualquer um de nós novamente ou espalhar mais mentiras, levarei a polícia. Entendeu? Seu rosto ficou frouxo de choque, a percepção de que ela havia sido superada surgindo lentamente. Então, com um uivo de raiva que parecia pouco humano, ela pegou o bolo da mesa e o atirou em nós. Errou, espirrando contra a parede numa explosão de cobertura azul. Fora, ela gritou, a voz falhando. Todos vocês fora. Saímos rapidamente junto com os outros convidados atordoados. Ninguém queria permanecer no caminho da fúria de Catherine. No corredor, Brian deu um tapa no ombro do papai, alívio evidente em seu rosto. Você lidou bem com isso, cara. Papai parecia exausto, mas aliviado, o peso de semanas de manipulação finalmente se dissipando. Vamos para casa. No carro, finalmente soltei o ar que estava prendendo, meu corpo relaxando com o alívio. Acabou, sussurrei, mal ousando acreditar. Papai estendeu a mão e apertou a minha, a palma da mão dele quente contra a minha. Sim, acabou, mas ainda não tinha acabado completamente. Naquela noite, Catherine bombardeou o celular do papai com mensagens, ameaças, súplicas, acusações, cada uma mais desesperada que a anterior. Ele bloqueou o número dela depois de ler as primeiras. Então ela começou a ligar de telefones diferentes, os números desconhecidos, mas a voz inconfundível. Desligamos o telefone fixo após a terceira ligação e o silêncio, um bendito alívio. Por volta da meia-noite, ouvimos um carro cantar pneu em nossa entrada, os pneus protestando contra a parada brusca. Catherine tropeçou para fora, claramente bêbada, e começou a esmurrar nossa porta. Cada golpe fazia a madeira tremer. Léori, sei que você está aí. Precisamos conversar. Papai ligou para a polícia enquanto eu a gravava pela janela, meu celular capturando cada xingamento e gesto dramático. Ela gritava incoerentemente, parando ocasionalmente para soluçar dramaticamente, o rímel escorrendo pelo rosto em rios negros. Você está escolhendo aquela vaca gorda em vez de mim. Ela nunca vai te fazer feliz, ela só vai te arrastar para baixo, como sempre fez. Quando a polícia chegou, suas luzes pintando a rua de vermelho e azul, Catherine tentou alegar que papai a havia agredido, apontando para um hematoma em seu braço que parecia suspeitamente maquiagem. Felizmente, minha gravação mostrava que ela já havia chegado agitada, o hematoma visível antes mesmo de papai abrir a porta. Os policiais a escoltaram para fora de nossa propriedade com uma advertência, um deles ficando para trás para pegar nossa declaração para uma possível ordem de restrição. Na manhã seguinte, o celular do papai estava inundado de mensagens de amigos e colegas perguntando o que estava acontecendo. Catherine havia postado um longo desabafo nas redes sociais, acusando o papai de coisas terríveis, de abandono e abuso, mas sua credibilidade estava arruinada. Muitas pessoas testemunharam seu colapso no chá de bebê, ouviram ela admitir que não havia bebê. O advogado do papai entrou com um pedido de ordem de restrição, que foi concedido com base no assédio de Catherine e na mensagem ameaçadora que ela me enviou. Mais tarde, soubemos por Brian que ela havia deixado a cidade, incapaz de encarar a humilhação de ser desmascarada, voltando para sua cidade natal, a vários estados de distância. Lentamente nossa vida voltou ao normal.
o pesadelo recuando como uma maré baixando. Papai e eu reconstruímos nosso relacionamento, passando as noites cozinhando juntos e assistindo nossos programas favoritos. As rotinas familiares curando o que Catherine tentou quebrar e ele se desculpou repetidamente por não acreditar em mim, por deixar Catherine ficar entre nós. Seu arrependimento evidente em cada bola extra de sorvete que ele trazia para casa, cada vez que perguntava sobre meu dia e realmente ouvia a resposta. Eu estava tão cego pela ideia de ter outro filho, ele admitiu uma noite enquanto estávamos sentados no sofá assistindo Vampire Diaries. O drama familiar de Helena e os irmãos Salvatore se desenrolando na tela. Acho que estava tentando recriar nossa família, te dar um irmão, tornar tudo perfeito novamente. Eu disse a ele, pai, você não precisa tornar nada perfeito, a verdade disso se acomodando em meus ossos. Já éramos perfeitos, só você e eu. Ele sorriu, lágrimas nos olhos capturando a luz da TV. Quando você ficou tão sábia? Eu disse, eu tive um bom professor, encostando minha cabeça em seu ombro, inspirando o cheiro familiar de sua loção pós-barba. 2 semanas depois, numa manhã chuvosa de sábado, papai me surpreendeu com uma pilha de panquecas regadas com xarope de bordo de verdade e uma pequena caixa embrulhada. Para que é isso? Perguntei, dedilhando a fita prateada. Para compensar por perder a comemoração do seu aniversário, ele disse, referindo-se ao jantar que havíamos planejado e que Catherine de alguma forma conseguiu arruinar com uma emergência convenientemente cronometrada. Abra. Dentro havia um delicado colar de prata com 2 círculos entrelaçados, o metal capturando a luz da janela da cozinha. Um para cada um de nós, papai explicou, a voz suave de emoção. Para te lembrar que não importa o que aconteça, somos você e eu contra o mundo. Eu abracei forte, sentindo-me mais segura do que me sentia há meses, o colar frio entre nossos corpos pressionados. Catherine quase nos destruiu, quase conseguiu despedaçar o que sempre fora inquebrável, mas no final, ela apenas fortaleceu nosso laço temperado como aço e fogo. Naquela tarde, enquanto estávamos sentados na cozinha fazendo uma lista de compras para a semana, papai olhou para cima de repente, a caneta parando no meio de uma palavra. Sabe, estive pensando sobre o que você disse, sobre como você tem o oposto de problemas com o pai. Eu ri, lembrando das minhas palavras de um tempo que parecia uma eternidade atrás. Espero que isso ainda seja verdade, ele disse seriamente, seus olhos procurando os meus. Depois de tudo que aconteceu com Catherine, eu não te culparia se sua visão sobre mim tivesse mudado. Balancei a cabeça com firmeza. Nenhuma hesitação em minha resposta. Pai, você cometeu um erro, mas quando importou, você me escolheu. Você acreditou em mim e é isso que importa. Ele sorriu, o alívio inundando seu rosto como o sol depois da chuva. Então, frango Alfredo para o jantar, com certeza? Eu sorri abertamente. A lembrança daquela refeição curativa aquecendo entre nós. E talvez sorvete de sobremesa? 2 bolas, ele prometeu, os cantos dos olhos enrugando. Uma para cada um de nós.